O início de qualquer carreira é muito desafiador e para ser assessor de investimentos não é diferente. Lá atrás, quando eu comecei em 2011, quando eu comecei como assessor de investimentos, eu gostaria muito de que tivesse, cara, a internet assim tão fortalecida e amadurecida em passar informação, o YouTube, Instagram e várias outras coisas, né? E lá atrás, cara, foi muito difícil. Apesar de ter sido muito bom para mim ter passado por todo aquele momento, mas se tivesse uma facilidade ali, alguém tivesse carpinado o mato, seria muito melhor. E é por isso que eu decidi, nesse vídeo aqui, trazer 5 pontos que, se eu tivesse ouvido lá atrás, seria muito bom para mim. Então, por isso, nesse vídeo, eu quero explicar para você que quer se tornar assessor e que, obviamente, antes de você se tornar assessor, você precisa assistir esse vídeo até o final, para entender cada um desses pontos aqui e entender se você não vai errar em algum deles. Então, fica aqui comigo e assiste até o final para cada um desses pontos te ajudar a se tornar um bom assessor de investimento. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal, onde eu te conduzo no mercado financeiro. Eu sou o Rick Silva, muito prazer. Se você ainda não me conhece, aperta em inscrever-se aí, porque provavelmente você não está inscrito no canal, se você não me conhece, né? E aperta o like também se você gosta desse tipo de assunto, mercado financeiro, assessoria de investimentos, especialista em investimentos. Já se inscreve e aperta o like, e se você tiver qualquer dúvida, fica à vontade para escrever aí embaixo, beleza? Primeiro ponto, então, que eu quero dizer para você é que existe um evento que você pode se inscrever de graça e aprender como ser um assessor de investimentos. Esse é o primeiro ponto porque é um dos mais importantes que está acontecendo agora. Vai acontecer em junho. Então, agora em junho, você pode assistir 3 aulas completas e gratuitas para você entender passo a passo como você pode se tornar um assessor de investimentos. É como eu falei, se eu tivesse isso lá atrás, cara, lá em 2011, de graça, a única coisa que eu tinha de graça lá atrás era estudar para Ancor, né? Eu peguei lá a apostila do Edgar Abreu, né, que tinha lá na época, que o cara também muitos anos nesse mercado, e eu fui lá, estudei de graça e passei. Era a única coisa. Mas só passar na certificação da Ancor não adianta. Você precisa saber a prática, você precisa saber o caminho, porque tem muito bancário fazendo a transição de carreira aí para trabalhar no mercado financeiro como assessor de investimentos e não consegue porque é muito diferente. Então, por isso, é importante você estar neste evento. E como que você faz para se inscrever de graça nesse evento? Eu vou deixar o primeiro link aqui da descrição para você apertar e se cadastrar e conseguir assistir essa série. A gente vai mandar para você lá no grupo do WhatsApp todos os links para você assistir, beleza? Se inscreve lá, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, então, é um mentor, cara. Bom, e no começo eu não entendia muito bem essa palavra mentor, lá atrás de 2011, né? Pô, tem um mentor da vida, tem um mentor profissional, pode ter um mentor financeiro, tem mentor para várias áreas, né? E se você quer se tornar um assessor ou uma assessora de investimentos, procure um mentor que possa te ajudar. Esse mentor pode ser eu ou pode ser alguma outra pessoa. Por exemplo, quando eu tinha o meu escritório, até 2021, lá toda pessoa que chegava, a gente fazia um modelo sombra, ou modelo carrapato, vamos dizer assim, né? Eram os nomes que a gente usava. E era assim, a gente pegava um assessor sênior, uma pessoa que já estava há mais de 5 anos no mercado, eu fui várias vezes essa pessoa, né? E eu estava ali como o sênior, chegava uma pessoa nova, seja com 40 anos de idade, ou com 20, ou com 18, e eu colocava essa pessoa ali do meu lado, do lado de um outro assessor ou assessora sênior, e ajudava essa pessoa a se desenvolver. Hoje o mercado tem 17.500 assessores. Pô, é muito possível você encontrar um mentor, como eu disse, pode ser eu ou dos outros aí 17.499. Então hoje o primeiro ponto que eu te digo é, tenha um mentor ou uma mentora, porque isso vai te economizar tempo e vai te dar um salto nessa linha do tempo. Tudo que essa pessoa já errou, provavelmente ela vai te passar. Ou se ela te passar um único erro dela, cara, já valeu. Porque esse erro você provavelmente não vai cometer. Então, primeiro ponto, tenha um mentor. Até uma analogia legal para você entender é o seguinte. Eu não sei se você já jogou videogame, né? Provavelmente sim, ou conhece alguém que já jogou. O videogame, né, um jogo, você não sabe como que é, né, que você faz para passar de fase até você ter que jogar. E aí tem várias vezes que você vai lá, joga, aí o seu bonequinho lá, você vai lá e morre. Aí joga de novo, morre. Joga de novo, morre. Aí passa mais um pouquinho, mas morre na outra parte. Pô, quantas vezes que você tentou passar de fase e morreu várias vezes e ali
você tá, entre aspas, perdendo tempo, tá certo? Que é um entretenimento, mas você tá ficando puto com aquela situação ali de toda vez tá morrendo naquela parte ali, né? Daí então você ia lá numa revista, pros mais antigos, e pegava aquela revista de detonados, sabe? Que vinha todas as dicas e insights que você deveria fazer para passar de fase ali. Ou pros mais novos, que ia lá no YouTube, né? Vai lá no YouTube, dá uma olhada. Até hoje, quando eu jogo algum jogo, eu dou uma olhadinha ali no YouTube para ver algum gameplay e vejo o cara passando. Cara, me economiza um baita tempo. Então, por isso, tem tudo a ver com esse primeiro insight, esse primeiro ponto que eu quero te dar. Ter um mentor é um salto na linha do tempo. Terceiro ponto, eu não tinha contatos alta renda. E para ser um assessor de investimentos, é importante você ter contatos alta renda. Mas eu não tinha, mas tudo bem, não tinha. Eu morava na Brasilândia, uma região pobre de São Paulo. Então, naturalmente, as pessoas que eu conheci eram meus amigos, né, familiares que moravam ali, e ninguém era alta renda, ninguém era milionário, multimilionário. E talvez esse seja o seu caso também. Se você tem contatos alta renda, show, você já tem um passo à frente aí. Se você não tem, eu quero te dar esse passo à frente. O que você vai precisar fazer? O que eu deveria ter feito e eu só vim fazer uns anos depois? Frequentar lugares de pessoas alta renda. Esses dias, por exemplo, eu fui jogar golfe. Algumas pessoas podem pensar, pô, é extremamente caro. Não, jogar golfe custa R$150 para você jogar o Green Fee. O que é o Green Fee? Green Fee é aqueles 18 buracos que você joga no golfe. Então você tem 18 buracos para jogar. Sabe quanto tempo demora? Para quem não sabe jogar, como talvez seja o seu caso, como é o meu caso, né? Você demora mais de 5 horas. Às vezes você demora 7 horas para jogar 18 buracos. Então talvez você tenha que jogar até menos buracos, porque senão você vai passar 24 horas jogando. Quando eu fui jogar a primeira vez agora, eu joguei 4 buracos. Foram 5 buracos. Eu demorei 3 horas e meia a 4 horas. Isso que teve ajuda ainda de um profissional que estava lá, e aí ele jogava a bolinha mais longe ainda do que a gente conseguia. E cara, foi divertido demais, e além de se divertir, essa é uma profissão, né, que ela te proporciona esse lifestyle, né, de poder ir fumar um charuto, né, e o charuto também, para você fumar um charuto, não é tão caro assim, você paga às vezes 70, 90 reais em um charuto, e você fica 3 horas ali fumando um charuto com uma pessoa do lado conversando. Então, se eu soubesse disso lá atrás, eu teria frequentado mais lugares assim, e com certeza eu teria crescido mais rápido. Então, eu te aconselho a, se você for se tornar um assessor de investimentos ou uma assessora, então que você frequente esses lugares de pessoas alta renda que não precisa gastar muito. Quarto ponto, cara, eu não sabia que eu precisaria ser uma pessoa um pouco mais planejada. Eu achava que o mercado financeiro era sentar numa cadeira, pegar uma tela aqui, colocar um monte de tela e ficar analisando um monte de gráfico. Mas não na profissão do assessor de investimentos. Na profissão do analista, sim. O assessor de investimentos, ele é uma profissão muito mais comercial, uma pessoa que ele tem que ter muito mais um relacionamento interpessoal e também ser uma pessoa planejada. Eu não sabia como nem me planejar, não sabia o que eu tinha que analisar, como que eu ia me organizar no meu computador, eu não sabia, não tinha objetivos, não sabia nada. Então, o que eu aprendi e comecei a fazer? Eu aprendi que se eu quero captar R$1 milhão por mês, e sim, é totalmente possível, tá? A média dos assessores hoje, colocando os piores e os melhores, é de R$800 mil por mês, né? Mas o normal ali, o ideal é que você fique de R$1 milhão para cima. Então é totalmente possível. E nessa época, se eu queria captar R$1 milhão, eu tinha que desdobrar. Então a pergunta é, quantas pessoas eu tenho que falar para que eu consiga trazer um cliente de 300 mil ou de 250 mil? Se eu tenho que falar com 10 pessoas para trazer um cliente de 250 mil e eu quero captar R$1 milhão, então eu tenho que falar com 40 pessoas para que eu consiga trazer R$1 milhão por mês. Isso eu não sabia fazer. E basicamente isso, como eu já falei, eu vou ensinar lá na série como ser um assessor. Então, por isso, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no link, mas é importante você também saber se planejar. Quinto ponto, e talvez esse seja até contraintuitivo, né? Que eu acabei de falar. Ser um assessor de investimento, você não fica analisando gráfico, analisando balanços, conversando com gestores de fundos, você não faz nada disso. Na verdade, uma pequena parte do seu dia você faz isso, analisa um pouquinho ali, lê uma notícia ou outra e tal, e o restante é captando, prospectando cliente, falando com o seu cliente e passando por um processo comercial. Essa era uma coisa que eu não sabia e a maioria das pessoas não sabem, vem achando que vai ser o lobo de Wall Street ali, que vai viver num negócio muito louco. E até mesmo o Lobo de Wall Street era extremamente comercial. Se você for assistir o filme, se você ainda não assistiu, você vai ver que era extremamente comercial.
ali já passava uma outra realidade. Assim como o Will Smith, quando ele interpretou o Chris Gardner naquele filme A Procura da Felicidade. Você viu ele analisando algum gráfico? A função dele era ser um assessor de investimentos ali. Você viu ele analisando algum gráfico? Não tinha, né? Então, foi assim que eu aprendi, né? No dia a dia que eu percebi. E aí você precisa ter um processo comercial que passa pela prospecção, pelas reuniões, pela alocação e pela indicação, né? E o atendimento ali no meio disso tudo. Então você passa por 5 etapas de um processo comercial e que nenhuma delas está escrito aqui análise. Esse processo comercial não existe uma análise de gráficos, análise de ações, análise de fundos. Isso quem faz é o research, né? Aqui no Grupo Primo a gente tem a Speech, por exemplo, que quem toca ali o head é o Gui Cadonhoto, né? Que inclusive se você não conhece, precisa conhecer. A Speech é sensacional e ajuda muito na análise. Então, por isso, você destina para quem sabe fazer e não gasta seu tempo com isso, porque isso não vai te gerar dinheiro. Se eu soubesse disso lá atrás, eu não teria perdido tanto tempo querendo escrever relatórios para os meus clientes que não fazia sentido nenhum. Uma outra coisa que eu quero falar aqui nesse 5º ponto também é que ter esse relacionamento interpessoal não era normal para mim, cara. Não era normal, eu não conseguia pedir uma pizza, então não era nada normal. Mas eu percebi que era treinável. E aí eu comecei a treinar o meu comercial, a minha habilidade interpessoal, fui estudar, buscar conhecimento, investir de fato no meu conhecimento, gastei minimamente uns 30 mil reais ao longo de toda a minha trajetória para aprender muita coisa e ainda gasto comprando livros, comprando treinamentos, porque eu quero me aperfeiçoar cada vez mais. Então, ser comercial não era natural. Talvez você fale, pô, eu sou tímido, eu sou tímida. Fique tranquilo, fique tranquila. Eu também era e ainda sou, mas eu treinei para que eu conseguisse desempenhar e criar quase que uma outra persona para que eu pudesse ser comercial e o meu relacionamento interpessoal pudesse melhorar muito a ponto de eu conseguir ser essa pessoa e conseguir ser um assessor de investimentos de sucesso. 6º e último ponto. Esse daqui é muito importante também, cara, porque muitas pessoas, quando estão fazendo a transição de carreira, elas têm justamente essa objeção, autoridade. Pô, eu tô fazendo uma transição de carreira, eu era engenheiro, era médico, ou eu nunca trabalhei, tô saindo da faculdade agora, tenho 18 anos de idade, ou já tô tanto tempo trabalhando como um médico e agora vou fazer uma transição no mercado financeiro, ninguém vai acreditar em mim, né? Ou seja, o ponto principal aqui, a autoridade. Eu também não tinha autoridade alguma no mercado financeiro quando eu mudei. Fiz muita coisa errada e se eu tivesse visto isso que eu vou te falar agora, talvez eu seria muito mais rico agora. O ponto é, a autoridade, ela se resume numa frase para mim. A mulher de César, já ouviu falar? A mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta. E o que eu quero dizer com isso? É que quando a imagem e o discurso não estão alinhados, naturalmente a desconfiança é instalada com sucesso, tanto em você quanto na pessoa que você está prospectando. Então, a confiança precisa partir de você. Começar por você parecer ser. Então, começa da vestimenta, né? Das roupas que você veste para se apresentar, do seu corte de cabelo, de como que você se apresenta ali, né? Às vezes passa por um relógio, né? Se você ter um relógio, não um relógio legal, não tô falando de um Rolex, de gastar dinheiro, é um relógio bonito, apresentável e que mostre que você é uma pessoa séria, né? Então tem esse banho de loja aqui. Além disso também, tem muito do discurso. Uma pergunta que eu vou te dar aqui, muito simples para você passar autoridade daqui para frente. Começa a perguntar para as pessoas, mas estude antes de como que você faz isso. E lá na série, Como Ser um Assessor de Investimentos, eu vou te explicar sobre isso também. Passa a pergunta para as pessoas de como funciona a sucessão patrimonial. Você sabe? Então faça essa pergunta para a pessoa. Se a pessoa não souber responder como funciona uma sucessão patrimonial, e muito provavelmente ela não vai saber, chegou a sua hora de explicar, né? Quase como um pavão, de abrir ali, né? E falar assim, olha só minhas penas, que bonita, né? Olha só como eu entendo. E agora sim, a mulher de César parece ser honesta. Deu para entender? E agora você passa mais confiança. Não só na imagem, mas também no seu discurso. Então é importante você saber não quanto está subindo a bolsa ou quanto está caindo, mas você conseguir impactar de fato a vida de alguém com uma informação como essa, por exemplo, de sucessão patrimonial. Se a pessoa não sabe quanto custa, agora ela vai saber e ela vai saber que talvez ela não se planejou para isso. E se você quiser aprender mais sobre como se tornar um assessor, uma assessora e fazer perguntas boas para ganhar mais autoridade na sua transição de carreira, então você deve clicar no primeiro link aqui da descrição para se inscrever, se cadastrar de graça
para participar da série Como Ser um Assessor ou uma Assessora de Investimentos, beleza? E se você tiver alguma coisa que ficou faltando aqui no vídeo e você ficou com dúvida, pergunta aqui embaixo que eu tô atento nos comentários para poder te responder o mais rápido possível. Se você gostou desse vídeo, fez total sentido para você, esses 6 pontos foram valiosos e você ainda não tinha escutado algum deles, então aperta no like aqui para incentivar o nosso trabalho também, beleza? Tamo junto? Se você não se inscreveu, se inscreve. Tamo junto, valeu e até um próximo vídeo.